Bom, eu tô aqui hoje para falar o que é educação clássica. Eu vou começar escrevendo educação sem o clássica, para a gente não começar já com uma ideia errada de que educação clássica é algo diferente da educação que a gente conhece hoje em dia, que está presente nas escolas e nas universidades. Ela só é chamada de educação clássica porque hoje em dia existem outras ideologias ditas modernas sobre o que é educação e como ela deve ser transmitida. Então, eu chamo de educação aqui, para que você não tenha essa ideia equivocada, mas estamos nos referindo a tudo o que o homem conhece por educação desde os tempos da Grécia Antiga, com Platão, Aristóteles e Sócrates. Beleza? Então, a educação nada mais é do que a formação de pessoas com virtudes. Virtudes são qualidades, tá? Uma pessoa de caráter, enfim. E sabedoria. Por quê? Porque é legal? Não, tem um motivo. É para que elas possam alcançar a compreensão do que é a natureza e o universo. E daí, entendam natureza e universo como aquilo que faz parte dos princípios divinos. Ou seja, aquilo que a gente não consegue explicar. Aquela energia que a gente sabe que existe, mas não sabe de onde vem. Aquilo que hoje a gente chama de Deus como uma entidade, mas eu quero me referir ao Deus como o divino no sentido de ser não ser humano, perfeito? Apenas porque eu não quero entrar em méritos de religião aqui. Para atingir esse objetivo sobre educação, os gregos, eles traçaram um caminho, tá? Então vamos fazer uma linha aqui para representar esse nosso caminho. Esse caminho da educação, ele iria do básico ao avançado e ele começa com o cuidado do corpo. Ou seja, a premissa, né, a primeira coisa que uma pessoa precisa cuidar antes de começar nesse caminho de evolução intelectual e de caráter, seria ter o corpo saudável. E não de não ter uma doença, né? Não é disso que a gente está falando, né? De não gripar fácil. A gente está falando aqui de você consumir os nutrientes necessários para que o seu raciocínio não seja lento, não seja desorganizado. Você dormir as horas de sono necessárias para que você tenha um bom funcionamento do seu corpo e para que você libere os hormônios necessários que te façam bem e te permitam também ter uma boa performance na hora dos seus estudos, porque você vai conseguir raciocinar de uma forma melhor. Então é nesse sentido, tá? Depois de cuidar do corpo, vinha a educação básica, tá? Ela é chamada na Grécia Antiga por trivium, e hoje equivale ali ao que a gente conhece por educação básica e média. Né? Ensino fundamental, acho que dá para pegar aqui desde o jardim de infância até o ensino, passando pelo ensino fundamental e finalizando ali no ensino médio, tá? No trivium, existiam 3 disciplinas que para eles era a base de tudo, que um ser humano precisaria sair dali formado nessas 3 disciplinas para que ele tivesse condições de avançar para as próximas etapas. São essas as disciplinas. Primeira delas, gramática. E não é a gramática que a gente conhece na escola, tá? Sobre acentuação, uso de C cedilha, 2 S, Z e S, não é disso que eu estou falando. Gramática e literatura antigamente eram a mesma coisa. Então, a gramática que eles se referem aqui é a gramática de você realmente compreender as palavras, você compreender um idioma. Então, você vai ter palavras aleatórias, né? Palavras soltas, e você precisa entender como essas palavras formam frases, como essas frases formam textos e o que essas palavras em frases e em textos estão transmitindo de acordo com a ideia da pessoa que escreveu. A gente só é capaz de pensar porque a gente pensa palavras. Essas palavras representam as coisas que a gente conhece na realidade. Então alguém foi lá e deu o nome para a mesa de mesa. E isso permite a gente conseguir entender, quando a gente lê a palavra mesa,
ao que se refere, vem a imagem da mesa na nossa mente, né? A gente sabe a que aquela pessoa que escreveu ou que falou mesa, a que ela está se referindo. Então, se a gente não conhece as palavras de um idioma, a gente não consegue sequer pensar nas coisas, nas ideias, em conversas. A gente não seria incapaz de raciocinar a respeito se a gente não conhecesse o significado das palavras e o que elas representam na nossa realidade, beleza? Então, conhecer a gramática no sentido de literatura, né, no sentido do que as palavras querem dizer, é importante para que a gente possa começar a viver a nossa vida de educação acadêmica, beleza? Bom, depois da gramática, a gente vai ter a lógica. A lógica aqui, ela tá no âmbito do pensamento, tá? Então, você aprendeu as palavras, agora você precisa organizar essas palavras mentalmente em ideias que façam sentido, ideias que sejam claras, ideias que tenham uma sequência, né, um início, um meio e um fim, que seja passível de entendimento das pessoas, inclusive o seu próprio. E por último, a gente vai ter a retórica. A retórica é quando você expressa o que você aprendeu sobre o idioma numa sequência lógica, né, usando a lógica, para outras pessoas também entenderem aquilo que você pensou, tá? Então, enquanto a lógica está no âmbito ali, no ambiente do pensamento, a retórica está no ambiente da expressão, né? Que nada mais é do que você falar ou escrever algo, transmitir uma mensagem para uma outra pessoa de forma que ela entenda com clareza a mensagem que você quis transmitir, tá? Então, você aprendeu basicamente aqui a se comunicar de forma eficiente, né? Aí vem a próxima fase, que é o quadrivium. Pra gente aqui se equivale à educação superior, tá? Bom, obviamente, né, a gente vive numa realidade mais complexa do que a realidade da Grécia Antiga, então nós temos mais matérias isoladas, matérias quebradas, a partir dessas 4 que eu vou apresentar para vocês, que era a base da educação na Grécia Antiga. Então nós já desdobramos em mais disciplinas, mas se você for pensar em linhas gerais, todas elas partiram daqui. Então a gente vai ter primeiro a geometria, que é o estudo das formas do mundo, tá? É o que você enxerga, na forma que você enxerga, você estudar como isso funciona, beleza? Aí você vai ter a aritmética, que é o estudo dos números, né? Nessa época já entendem, boa parte da realidade é feita e é entendida através dos números. Então eles têm já uma disciplina direcionada a isso. Depois vamos ter a música, que é a disciplina dos números aplicada em algum sentido, né? No caso aqui é um sentido artístico. Eles percebem a movimentação dos números, criando harmonias que podem ser traduzidas em sons. Eles enxergam isso como belo e existe todo um estudo para entender como você manipula a manifestação desses números que já existem de alguma forma na realidade para que eles criem harmonias audíveis, harmonias entre eles que são percebidas aos ouvidos humanos. Fechou? E por último, a gente vai ter a astronomia. A astronomia é o estudo das coisas naturais, dos corpos celestes, da natureza e de tudo aquilo que compõe o universo. Eles usam a geometria e a aritmética para entender e estudar de uma forma mais profunda a astronomia, tá? Mas são tidas como disciplinas que podem ser aprendidas separadamente, apenas a astronomia que não anda sozinha, né? Mas a geometria e a aritmética, elas por si só já existem como disciplinas separadas. Bom, curiosidade, né? Hoje em dia a gente, como eu disse, as disciplinas que a gente tem nas universidades praticamente, né, surgem dessas 4. Então a gente vai ter a área de exatas, como arquitetura, engenharia, né, pegando muito aí do que é geometria e aritmética. A gente vai ter a categoria das artes, trazendo muito do que veio da música, em parte, né,
da literatura também, aqui na parte da gramática, da lógica e da retórica, também se mistura muito as disciplinas de arte que nós temos hoje em dia. E vamos ter a astronomia puxando muito sobre ciência, química, biologia, que é o estudo de tudo que existe organicamente no mundo. Beleza? Fechou. Temos o entendimento aqui do que é o quadrívio. A partir daqui, o homem estaria apto a estudar filosofia, que nada mais é do que o estudo profundo do saber e de tudo aquilo que é verdade, belo e bom. Como assim, verdade, belo e bom? Verdade é como, vamos imaginar aqui como se você estivesse caminhando dentro de uma caverna. O bom é a luz no fim dessa caverna. Então é para onde você sabe que você tem que ir. É aquilo que guia você, tá? O belo é o desfrute durante o caminho. O caminho, ele tem seus percalços, até porque você está numa caverna. Então, você não enxerga direito. Você vai ter obstáculos, você pode ter animais peçonhentos, você pode ter um teto baixo onde você pode bater a cabeça. Então, o desfrute do belo, ele precisa ser intencional. Vai ter coisas ali, como eu disse, só disse coisas negativas, né? Mas é justamente para você entender o papel da verdade. A verdade é a sua lanterna. A verdade é o que vai, quando você iluminar, te mostrar o que é belo e o que não é. E se de fato aquele caminho está te levando para o que é bom. Então é como se ela fosse o seu guia, tá? Você precisa do desfrute. Então essa relação entre essas três coisas, elas são necessárias. Não adianta você seguir a luz no fim da caverna, atrás do que é bom, porque é um caminho, é um ideal do que é perfeito, metaforicamente falando, né? Se você for no sentido real, você vai caminhar até o final da caverna e você vai sair. Só que na vida, a saída é só a nossa passagem, né? É o fim da nossa vida. É a gente sair daqui para alguma outra coisa, né? Então, o desfrute é a vida em si. A gente precisa enxergar o que é belo durante o caminho. E a verdade é o que vai mostrar pra gente se a gente está indo pro caminho certo e se a gente está realmente prestando atenção no que é belo de verdade, né? No que é realmente belo e não em coisas que são aparentemente belas, mas nos ferem e ferem a natureza, fere as outras pessoas. Não é belo, não pode ser tido como belo, nem como bom, né? Beleza? Então, temos aqui como penúltimo passo a filosofia e como último passo o ser humano estaria apto a estudar o que é teologia, que é o estudo dos próprios princípios divinos. Aqui acabou, né? Aqui é como se a pessoa que passasse na visão da Grécia Antiga, dos grandes pensadores, é como se a pessoa que passasse de forma eficiente por todas essas etapas finalmente tivesse virtudes e sabedoria o suficiente para entender quais são os princípios divinos que regem todas as regras do universo. É isso. Deixo aí para vocês refletirem. Queria ouvir a opinião de vocês. Se vocês tiverem algo a comentar a respeito, deixem aí nos comentários. Eu vou ler com muito carinho cada um deles, tá? Obrigada pelo tempo de vocês, um abraço e até mais.